Olá pessoal, o tema da aula de hoje vai ser usar o Google Docs juntamente com o Google Classroom, ou seja, esse aplicativo do Google chamado Documentos. Fazendo uma analogia como se fosse o Word do Google. Então, ou seja, como a gente pode utilizar documentos editáveis estilo Word, só que usando o Google Docs, dentro do Google Classroom. Então vamos lá. Dentro de uma atividade, aqui eu estou na turma demo, aqui, turma demonstrativa, só para editar à vontade. Quando forem adicionar, ele me aparece apenas 4 opções. Um arquivo do Google Drive, um link da internet, um arquivo que está no computador de vocês ou um vídeo do YouTube. Ok. Notem que isso é diferente, que vocês já devem ter percebido, do que é possível fazer em atividades. Então, se eu numa atividade for fazer a criação de um material didático, por exemplo, para compartilhar com os alunos, além daquelas 4 opções que eu mostrei que existe no mural, existem essas 5 opções que é a de criação de documentos. Então eu vou fazer literalmente uma aula para cada um deles, apesar de que são complementares. Então vou fazer uma de documentos, depois apresentações e assim por diante. Então a ideia é basicamente essa. Então o tópico de hoje é documentos, ou seja, o que acontece quando vocês criam um documento numa turma na qual vocês são docentes. Então vou fechar aqui no Canva, vou fechar aqui isso aqui, só para deixar claro, que eu estou numa turma onde eu sou docente com o meu perfil @gsuite, que é o meu perfil @ufsm, e o meu aluno nessa turma é o meu @gmail. Então tem um professor e tem um aluno. Basicamente na turma chamada teste@ufsm. Então eu vou criar um material didático para compartilhar com esses meus alunos. Então, ou seja, vou chamar aqui teste Google Docs. Só para saber que é a atividade do Google Docs. Não vou colocar descrição e tal, no tópico não estou organizando por tópicos nessa aula demo aqui, não é o caso, e vou fazer a criação de um documento. Quando optar pela opção criar documento, note o que acontece. Foi criar, ou seja, vou repetir, criar documento, só não vou clicar aqui novamente para não criar um segundo. Ele criou um arquivo chamado arquivo sem título, no caso, a tradução aqui do inglês para o português, e automaticamente abriu uma aba com esse arquivo aqui. Então, ou seja, só o fato de vocês clicarem em criar e criar um novo documento, ele abre uma aba com esse documento que vocês pediram para criar e já vinculou esse documento a essa postagem aqui que eu chamei de teste Google Docs. Então, ou seja, um material de uma atividade dentro da turma de vocês. Ok, o que isso significa, pessoal? Significa que esse arquivo aqui que foi criado pertence ao docente, então voltando aqui, quem é o docente da turma é o @ufsm, ok? Mas ele está compartilhado já com algumas pessoas. Que pessoas são essas? Então, professores da turma de teste 2020, no caso, ou seja, a turma que eu acabei de criar enfim, da turma correspondente a onde foi criado o arquivo aqui, quer dizer, o arquivo Google Docs. O que isso significa? Que se vocês criarem um documento como docentes dentro do Google Classroom, automaticamente todos os professores e alunos dos cursos que vocês fazem parte vão ter acesso a esse documento. Ele é diferente de vocês criarem, por exemplo, diretamente pelo menu Google Docs. Vou mostrar isso posteriormente para deixar clara essa diferença, por exemplo. Então, pegar aqui, por exemplo, vou mudar o título. Então, se vocês, em qualquer documento Google de edição, no caso, se vocês clicarem aqui, vocês mudam o título. Então, vou botar teste do Google Docs no Classroom. Só para vocês entender basicamente que esse aqui é o título do documento, como se fosse o nome do arquivo, facilitando assim. Não é apenas o título do documento, mas é o nome do arquivo de vocês também. Lembrando, todo arquivo do Docs, voltando aqui para mostrar, por exemplo, documentos, apresentações, planilhas, desenhos, formulários criados por aqui não vão ficar armazenados no Google Classroom. O local de armazenamento dos arquivos no Google sempre é o Google Drive. Em que parte do Google Drive? Exatamente na mesma pasta dessa turma. Tanto é que se vocês olharem do lado aqui, ó, por exemplo, quando eu comecei a editar, aparece aqui ó, onde é que está armazenado. Na pasta turma teste 2020-2020-01, que é a descrição que eu coloquei da turma. Então, ou seja, todo documento que eu criar dentro do Classroom vai ser armazenado dentro do meu Drive na pasta correspondente àquela turma. Então, se vocês criar 1, 2, 3, 10 documentos, todos esses N documentos que vocês criaram sempre vai ser armazenado naquela pasta do Drive que foi mostrada na aula anterior em relação à organização do Drive para isso. Lembrando que dentro do Drive de vocês tem uma pasta chamada Classroom, e dentro da pasta Classroom tem exatamente todas as turmas que vocês fazem parte. Então, dentro da turma corrente, que é a turma onde eu estava aqui, vai ser armazenado esse arquivo. Vou colocar alguma coisa aqui, blá, 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 e blá, blá, blá. Enfim, só para ter um texto aqui diferente, por exemplo, ok? Status. Notem que ele vai salvando automaticamente.
Então, se tiver esse vizinho aqui, por exemplo, quer dizer que o arquivo está salvo. Então, se eu fizer mais uma edição aqui, botar uns enters, olha, ele já começa a salvar e vai dar mensagem, alterações salvas. Vocês não precisam salvar a todo momento, por exemplo, como devem estar acostumados no Word alguma coisa. O editor, ele é muito parecido com o Word. Então, tem o menu arquivo, que vocês têm lá a questão de criar um novo documento ou uma nova planilha, assim por diante. Podem fazer o download desse arquivo no formato Word, ODT, RTF, TXT e tudo mais. Podem mandar para impressão, podem apagar o arquivo, podem publicar na web, podem mudar o idioma do arquivo, enfim. O menu editar é o similar ao do Windows, por exemplo, com copy, paste, colar, copiar, esse tipo de coisa, localizar coisas como textos, por exemplo, ou números. Podem inserir imagens, tabelas, gráficos, ou seja, o que vocês conseguem fazer no Word, praticamente vocês conseguem fazer aqui através desses menus aqui. Então ele é bem próximo ao que se pode fazer em relação aos mesmos. Então, como a cada modificação está sendo salva aqui, se eu clicar em fechar, automaticamente o arquivo está salvo, ou seja, o Google Drive faz isso, vai salvando automaticamente para cá no caso. Então eu vou criar essa postagem aqui, por exemplo, para compartilhar com os meus alunos. Então seja teste Google Docs. Notem que, o que aconteceu, vou botar no ver material aqui, perdão, pegar na listagem aqui mais especificamente, aqui. Isso é ver material, perfeito. Notem que o nome, teste do Google Docs no Classroom, exatamente foi o nome que eu editei quando eu mudei o título do documento. Então todo o título que vocês colocarem aqui vai ser exatamente o título que vai aparecer na turma do Classroom de vocês. Então, ou seja, esse nome, repetindo, que vocês editam aqui em cima, vai ser o nome que vai aparecer para os professores e para os docentes. Por quê? Porque ele é o título do documento, ele é o nome do documento ainda, é a forma como ele está organizado dentro do Google Drive. Até para ter prova em relação a isso, vamos lá abrir o Drive. Internetzinha podia ajudar um pouco mais rápido, mas perfeito. Então, Drive, vou pegar aqui, tem várias pastas minhas pessoais aqui no caso. Vou para a pasta Classroom, que é a pasta do meu Google Classroom de todas as turmas. A turma teste que eu estou utilizando aqui especificamente. E dentro dessa turma, note que ele já criou um arquivo chamado teste do Docs no Classroom, que é exatamente o nome do título do documento que eu batizei antes. Então, todo documento que vocês criarem dentro do Classroom, por exemplo, numa nova postagem, vamos pegar aqui, por exemplo, dentro da atividade, text Google Docs, vou editar essa aqui e vou criar, por exemplo, mais um documento. Vou criar mais um documento aqui para que essa postagem eu tenha 2 documentos. Vocês podem ter quantos vocês quiserem, pessoal. Notem que abrir um novo aqui, começa um arquivo do zero também, eu posso colocar aqui, não quero deixar um documento sem título genérico, então vou botar segundo teste do Google Docs. E aqui dentro eu vou, sei lá, vamos dizer que eu estou escrevendo aqui qualquer coisa, só para dizer que para não deixar o arquivo em branco especificamente. Lá no meu Drive, notem que o arquivo segundo teste do Google Docs dentro da pasta Classroom, turma teste, que é a turma que eu estou testando, ele já criou automaticamente. Então, para deixar claro, todo arquivo criado por vocês, independente se é documento, se é planilha, se é formulário, qualquer coisa, criado com as ferramentas do Google, vai ficar salvo no Drive de vocês. Se a criação do arquivo for a partir do Classroom, vai ser salvo inclusive na pasta da turma do Classroom que vocês estão editando. Se vocês criarem naturalmente ela, por exemplo, ela vai cair numa pasta genérica. O que eu quero dizer com isso? Porque se vocês estiverem no e-mail de vocês, por exemplo, e entrarem em documentos, ou acessar só docs.google.com de qualquer lugar, ou seja, não sendo de dentro do Google Classroom, vocês têm as opções, por exemplo, nota que aqui é um pouco mais genérico, mostra todos os últimos arquivos que eu editei, exatamente aquele teste que foi o primeiro arquivo e o segundo teste que foi o segundo arquivo, então os 2 arquivos que eu editei dentro da turma, mas ele me dá uma nova alternativa, por exemplo, ele me dá uma série de documentos, os últimos documentos que eu abri usando o Google Docs, e me dá uma série de modelos. Ou seja, se for no modelo da universidade, que é o meu G Suite, aqui está vazio. Não sei como é que está o do Educar, ou de outros G Suite de vocês, fica a critério de vocês. Provavelmente vai estar vazio também, mas enfim, não posso argumentar porque não conheço. Mas se vocês forem sempre no menu geral, vocês vão ver várias possibilidades. É como se fossem aqueles templates, aqueles modelos de arquivos que o Word permite. Então, por exemplo, tem um trabalho escolar aqui no formato brochura, pode ter, por exemplo, um plano de aula com ícones, por se quiser, por exemplo, se quiser fazer uma carta já com título, espaçamento para data, formatação adequada, ou currículo vitae, por exemplo, ou um documento pessoal, ou um trabalho de alunos, por exemplo, com capa, com, enfim, páginas e tudo mais. Então, ou seja, tem uma série de templates que o que eu tenho que fazer? Eu quero fazer um plano de aula, por exemplo. Ok, seleciono esse modelo. Ele vai carregar o template já com todas as configurações, já trouxe aqui matemática, não, mas no meu caso não é o primeiro, é o 5º período, sem problemas, só botar. A edição aqui é literalmente de vocês, porque vocês estão modificando exatamente
o template. Então, ou seja, esse é um novo arquivo, ele só trouxe essas cores, essas formatações baseadas no template que vocês escolheram. Então, você pode fazer qualquer modificação para ter um novo arquivo. O detalhe, ele não fica salvo especificamente dentro da pasta Classroom e tudo mais. Se vocês clicarem sempre nessa pastinha aqui, pessoal, é a pasta de onde está especificamente. Então esse arquivo, como eu criei direto a partir de docs.google.com, ele está salvo dentro da minha pasta raiz do Google Drive, ou seja, literalmente dentro de Google Drive. Não está dentro da pasta Classroom ou qualquer outra pasta, por exemplo, FSM, fotos, vídeo, alguma coisa assim. Diferentemente desse arquivo aqui, por exemplo, o primeiro ou o segundo, que se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que ele está dentro da pasta Turma Teste, que está dentro da pasta Classroom, que está dentro da pasta Drive, por exemplo. Então, para deixar claro que depende de como vocês começaram a criação do documento, a posição dele dentro do Drive de vocês vai variar. Por isso, sugestão e recomendação. Se vocês estão fazendo um documento para compartilhar com os alunos de vocês, façam a criação do mesmo a partir desses menus aqui, porque automaticamente esses arquivos aqui vão ter acesso, ou seja, os alunos de vocês vão ter acesso a esses arquivos. Então, ou seja, eu vou fechar esses arquivos aqui só para já estão salvos, ok? Vou fazer o salvamento. Notem um detalhe que eu não sei se vocês perceberam. O título desse arquivo aqui já foi atualizado porque eu mudei. O segundo arquivo, lembra que eu mudei para segundo teste do Google Docs? Continua sem título. Por quê? Porque eu não atualizei a página ainda. Se eu clicar aqui, já vai estar atualizado. Quer ver? Carreguei. Aqui, ó, título segundo teste do Google Docs. Aqui não está ainda porque eu não atualizei a página. Vou fechar, ou seja, continua aqui. Eu vou salvar, só para garantir, no caso, essas duas vinculações, mas notem que depois que ele carregou novamente, que ele fez um refresh da página, já trouxe um novo título. E notem que ele traz até uma visão miniaturizada do arquivo. Aquele monte de linhas que eu coloquei com palavras ASDFG, por exemplo, já aparece aqui também. Então, ou seja, o Google Docs já dá um preview das imagens de vocês em relação a isso. Vamos ver o que aparece lá para os alunos. Então, ou seja, aqui o aluno, então tem uma postagem nova aqui, no caso o teste. Aqui está o meu perfil de aluno. Clicou, por exemplo, na página. Então ele vai pegar o primeiro arquivo aqui, por exemplo, e ao clicar, ele vai ter acesso àquele arquivo, ou seja, aqueles blá blá blás no caso, em relação a isso. Mas note o que aconteceu, aqui aparece requisitar edição, acesso para edição, fazendo a tradução direta. Por que isso? Porque por padrão, todo documento que o professor cria é do professor, para os alunos só consultarem. Então os alunos vão ser leitores. Quem é responsável pela edição é o professor. Então, ou seja, esse arquivo aqui, teste Google Docs, com o perfil de aluno, apenas consulta as modificações que faz. Que quem faz, no caso especificamente, é o docente. Então, voltando lá, por exemplo, aqui está com o meu perfil docente. Então, notem, eu vou ter esse mesmo arquivo aberto duas vezes, só para deixar claro. Esse arquivo aqui aberto é o professor que está utilizando, e esse arquivo aqui é o aluno que está utilizando. Então, vamos dizer que o professor vai lá e coloque, por exemplo, vamos inserir uma imagem. Pesquisar na web uma imagem qualquer aqui, por exemplo, Classroom. Fazer uma busca, vou importar essa imagem aqui. Ok, carregou, perfeito, carreguei a imagem. Notem que esse é o perfil do professor. Se eu for lá para o aluno, a página já foi carregada. Então, se o aluno estiver vendo ao mesmo tempo que o professor está editando, notem que o que aparece, aqui está o aluno, ele está vendo, ó, o professor está online, ele está aberto, ele está editando esse documento nesse exato momento. É o mesmo caso lá no professor. Aqui é o perfil do professor e eu estou vendo o perfil do aluno. Quer dizer, eu sei que as duas pessoas estão com essa aba aberta nesse mesmo momento. Então, por exemplo, o professor vou marcar, por exemplo, o segundo blá da terceira linha, por exemplo. Ó, o aluno está vendo, ó, o professor marcou isso aqui. E se eu botar o mouse, eu sei quem é, por exemplo, que eu posso ter vários editores no mesmo arquivo. Então é uma ferramenta colaborativa, pessoal. Se tiver dois professores, três professores editando ao mesmo tempo, o aluno vai conseguir ver o que cada um está fazendo em tempo real. Notem, isso aqui não é um vídeo, não está sendo feito um vídeo, não tem como ver depois o que foi feito passo a passo. Mas se eu estou vendo em tempo real, o que eu como aluno estou vendo em tempo real o que o professor está fazendo, tudo que ele editar lá vai acabar refletindo aqui também. Então a ideia de usar um Google Docs, ele é diferente de usar um Word justamente por isso. Porque a edição está sendo feita na nuvem, na plataforma Google. E, consequentemente, as modificações sendo feitas agora, nesse exato momento, vão refletir imediatamente na visão do aluno depois. Agora, claro, se o professor salvar isso aqui e fechar, quando o aluno abrir de novo o arquivo, ele vai ter exatamente a última visão salva pelo professor. Exatamente esse histórico. Caso o professor queira compartilhar com os alunos a permissão de edição, que o professor pode editar e que o aluno pode editar, então lá no perfil do professor, note que tem um botão bem grandão aqui chamado compartilhar. Significa o quê? Que eu posso mudar a permissão. Notem que por padrão, como eu criei esse arquivo dentro do Google Classroom,
Eu sou o proprietário, então o proprietário vocês não podem mudar, é quem criou o documento mesmo, é um vínculo que tem com o Google. Os professores da turma que eu tenho ali, eles são, por padrão, já são editores. Não tem nenhum professor na minha turma, se eu colocar mais um professor, automaticamente ele vai ter acesso a editar aquele documento. Então vai ser também uma pessoa que permite. E por padrão, os alunos da turma são leitores, eles só têm acesso à leitura. Mas se eu quero dar acesso de escrita, dizer que os alunos podem fazer qualquer modificação ali dentro, basta clicar aqui e mudar para editor. Se eu colocar comentarista, pessoal, quer dizer que eles podem marcar umas opções e colocar comentários. Não, eles não vão mudar o conteúdo, mas fazem comentários sobre aqueles conteúdos, por exemplo. Mas mudando para editor, por exemplo, e salvando, claro, você tem que sempre salvar essa mudança, a partir de agora, então, além do professor, que é o perfil que está editando aqui no caso, que pode colocar mais uma linha de blá, 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 perdão, blá, blá, blá. O aluno, que agora vamos lá para o perfil aluno, ó, acabou de ver o que o professor fez, eu posso também, por exemplo, selecionando aqui, deixa eu terminar de carregar, perdão, eu vou fazer o seguinte, eu vou só recarregar essa página, pessoal, por causa que foi dado o acesso, mas enfim, só para o aluno ter ciência disso. Então, vou recarregar a página para que o acesso à escrita já tenha vindo, por exemplo. Então, nota, eu estou no meu perfil aluno, perdão, aqui, fechei e abri a página para não ter mais problema, só porque quando eu recarreguei, ele acabou vindo para o perfil professor. Então, ou seja, estou no meu perfil aluno, dentro da página, só que agora eu consigo colocar qualquer coisa, então o aluno está editando. Então, ok, ele está me avisando, você está logado com o seu Gmail, perfeito, sem problemas. Então, lá no professor, eu acabei de ver que o aluno acabou de escrever 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, como que vocês controlam o compartilhamento com os seus alunos? Botão compartilhar. Então, toda a atividade, todo o documento que vocês criarem dentro do Google Docs, perdão, dentro do Google Classroom, vinculado ao Google Docs, por exemplo, vai acontecer isso. Por padrão, todas as pessoas que criaram são, perdão, já estava aberto aqui. Todas as pessoas que são professores, eles têm perfil de edição. Todas as pessoas que são alunos, eles só têm perfil de leitura. Se vocês querem modificar lá dentro do perfil docente, então, ou seja, na edição do docente, ou seja, do proprietário, no botão compartilhar, vocês vão permitir, por exemplo, que professores possam editar, alunos possam editar. Se vocês querem que os demais professores, sem ser vocês, os criadores, só possam ser leitores, e os alunos também leitores, para só ter acesso ao documento, vocês decidem. Então, de acordo com o perfil do documento, vocês colocam exatamente o que vocês querem aqui. Se os alunos só querem consultar, ou se os alunos querem criar um documento também. Então, lembrando, aqui só para descartar, vou manter todo mundo como editor no caso. Então, aqui em cima aparece todo mundo que está acessando, independente se vocês estão no perfil docente, independente se vocês estão no perfil aluno, ou seja, é pessoas que estão online em tempo real, automaticamente isso. E notem que tem um botãozinho aqui do lado, pessoal, que parece um chatzinho, né, uma conversa. Se vocês clicarem aqui, basicamente, é para fazer comentários. Então, ou seja, eu posso fazer um comentário, se eu selecionar esse texto aqui e quero inserir um comentário para isso. Ou seja, vou repetir, vou cancelar aqui no caso. Então, por exemplo, eu quero fazer um comentário para o professor sobre esse parágrafo, assim, vou diminuir aqui, ó. Professor, essa terceira linha está errada? Então, comentário em forma de pergunta. Opa, errada inclusive a palavra. Comentário. Ficou o comentário aqui, lá para o professor vai aparecer exatamente isso. Ó. O aluno, Giovanni, fez um comentário no caso e eu posso resolver isso ou posso responder isso aqui depois, por exemplo, eu posso tomar alguma atitude sobre isso. Então, ou seja, clicando de fora aqui, o aluno fez um comentário. Se eu clicar aqui dentro, eu posso responder. Não, não está errada. Está. Perdão, o que fugiu aqui o cursor? Está correta. E aí eu respondo para o aluno e pronto. Então, ou seja, o aluno fez o comentário e o professor deu o reply para ele dentro do documento. Essa informação aqui não faz parte do documento, é uma informação complementar. É um comentário, literalmente. Por isso que lá nas opções compartilhar, voltando aqui, vocês podem dizer que os alunos não necessariamente vão ser editores, mas eles podem comentar. Então, eles podem selecionar uma parte do texto, fazer um comentário sobre aquilo ali e o professor pode responder, no caso, o comentário em relação. Então, ele não vai mudar o conteúdo, e sim só vai argumentar sobre o conteúdo. Aí depende de vocês especificamente. Então, essa questão de compartilhamento e direito de acesso dentro do Google Drive é muito importante, pessoal, porque se vocês vão usar as ferramentas do Google, que elas são bastante completas, tanto Docs, quanto planilhas, quanto apresentação, por exemplo, tem que ter noção que vocês têm que ter dado acesso para os alunos. Se vocês criarem dentro de uma turma, por padrão os alunos vão ter acesso. Se vocês criarem fora de uma turma, só vocês têm acesso e vocês vão ter que passar para os alunos essa informação. Então, recomendação aqui, importante. Façam uma turma teste, não usem numa turma real no caso,
onde vocês tenham perfis de vocês, um segundo perfil, por exemplo, ou um colega, alguma coisa assim, ou pessoas que possam testar, criem documentos através de uma atividade, então, ou seja, vou lá novamente na edição, criem um terceiro documento, por exemplo, e vejam, por exemplo, se o aluno de vocês consegue ter acesso de leitura. Depois compartilhem ele para edição e peçam. Agora tentem editar. Vão treinando, pessoal, para justamente não fazer esses treinamentos em turmas reais. Tenham sempre uma turma teste, como eu acabei de fazer aqui agora. Por exemplo, vou descartar essa edição aqui, ó. As minhas modificações eu estou fazendo na turma de teste, eu não estou fazendo a turma lá com 1000 alunos, porque justamente replicaria para todo mundo essa informação que eu estou testando as configurações. Portanto, tem muitas coisas que podem ser feitas dentro do Google Docs, depende, obviamente, da necessidade de cada um de vocês. Então, adequem essa ferramenta às necessidades de vocês. Se vocês não têm necessidade de ter um editor de texto, não tenham por que usar. Se acham interessante, de alguma maneira, tornar essa edição de texto como uma espécie de atividade ou uma ferramenta colaborativa, onde, por exemplo, sei lá, pegar um exemplo básico, numa aula de história, por exemplo, fazia tipo 10 parágrafos, supondo que tenha 10 alunos, cada aluno é responsável por um número, onde um vai escrever um parágrafo, e no final vai ter que ser uma história, por exemplo, para verificar se a história vai ser, se tem sentido ou não. Então, ou seja, cada um vai ter direito de editor, entra no parágrafo correspondente ali e vai escrever uma frase, e no final vocês vão ver. Então todo mundo vai escrever ao mesmo tempo um documento, então fica uma coisa bem dinâmica, no caso, para essa geração, digamos, anos 2000. Então é uma sugestão, é apenas uma das coisas que vocês podem fazer, e aí depende necessariamente do interesse e da vinculação dessa atividade com o curso, com a turma específica de vocês. Então, criem uma turma teste e façam esse tipo de verificações. Vão sempre alterando essas opções de compartilhamento de acordo com as necessidades de vocês. E depois, por exemplo, no comentário, só para finalizar, o comentário foi resolvido, ou seja, já foi resolvida aquela dúvida, vocês podem colocar um resolver, que automaticamente aquele comentário sai daqui. Então, ou seja, a ideia do comentário é deixar informações das dúvidas que vão sendo tiradas, a dúvida foi eliminada, vocês clicam em resolver para automaticamente sair dessa vinculação e não ficar necessariamente aparecendo a todo momento essa questão aqui. Portanto, pratiquem, pessoal. Vejam a diferença de criar um arquivo do Google Classroom diretamente através do menu, por exemplo, do docs.google.com, da URL aqui, por exemplo, e de criar dentro do Google Classroom, porque vai mudar a questão do compartilhamento. Depois, para as próximas aulas, fazer a mesma coisa para o Google Planilhas, por exemplo, para o Google Apresentações, para mostrar exatamente essas diferenças que tem, essas nuances que tem em relação a eles. Mas cuidado sempre. Testem o compartilhamento com uma conta temporária, alguma coisa assim de vocês, para evitar que os alunos de vocês tenham problemas depois. Vocês acham que eles têm acesso àquele arquivo, quando na verdade ele pode não estar tendo, porque não está bem configurado essa opção aqui. Então, pratiquem. A ideia justamente é essa. Então, não fiz aqui digamos assim, um treinamento do Google Classroom em relação à formatação e tudo mais, porque isso aqui eu assumo que vocês já saibam como colocar em negrito, itálico, tamanho de fonte, esse tipo de coisa. Então a preocupação não é essa, é como utilizar o Classroom dentro o Google Docs, melhor dizendo, dentro do Google Classroom, de forma que os alunos tenham acesso àqueles arquivos, seja como leitura, seja como edição, depende obviamente do interesse de vocês. Dúvidas, pessoal? Coloquem abaixo aqui que de acordo com as mesmas a gente vai resolvendo quanto antes para tentar alinhar exatamente essas dúvidas que ficaram em relação ao vídeo. Um abraço e até a próxima.